Jesus entra em Nazaré, a aldeia onde crescera. É sábado. Ele vai à sinagoga, não como um estrangeiro curioso, mas como alguém que conhece cada pedra do chão e cada rosto que o observa. Entregam-lhe o rolo do profeta Isaías. Ele o desenrola com calma, até encontrar as palavras. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele fecha o rolo, devolve ao assistente e se senta. Todos os olhos estão fixos nele. Então, com uma serenidade que é quase desconcertante, diz: Hoje se cumpriu esta escritura que acabais de ouvir. Jesus em Nazaré, baseado em escritos de São Francisco de Assis. A beleza desta cena está no contraste. Jesus não está num templo magnífico nem diante de reis, mas na simplicidade de um culto de sábado na sua própria terra. É como se o infinito tivesse escolhido manifestar-se no ordinário, no comum. E talvez seja esse o segredo. A revelação divina não precisa de palco grandioso. Ela se infiltra na vida comum e é aí que mais nos surpreende. Note também o conteúdo da mensagem. Ele fala de libertação, visão, cura e graça. Não promete poder político, não incita a uma revolução armada. O que ele anuncia é uma revolução interior, e por isso mesmo tão ameaçadora para qualquer estrutura que se sustente na opressão e no medo. Quando Jesus diz, hoje, quebra a nossa tendência de projetar a salvação para o futuro. Não é um dia, ou quando as circunstâncias mudarem, mas agora. Esse hoje é um convite para despertar, para perceber que a transformação não é algo que aguardamos passivamente, mas algo que começa no instante em que reconhecemos a presença de Deus em nós e ao nosso redor. Isso nos toca de maneira muito prática. Quantas vezes resistimos à verdade simplesmente porque ela não vem na forma que imaginávamos? Geralmente pedimos a Deus que nos auxilie a ter algum tipo de ganho ou conquista material. E quando a resposta se dá na esfera espiritual, nos revoltamos e o culpamos por nosso materialismo e ignorância. Quantas vezes esperamos que Deus fale num trovão, mas ele nos encontra na voz mansa e quase comum de uma leitura de sábado. E talvez seja por isso que a passagem nos inquieta tanto, porque o hoje de Jesus não nos permite adiar. Ele não deixa espaço para o quando eu estiver pronto, ou quando as coisas melhorarem, ou ainda, quando eu for mais santo. É agora, aqui, com a vida como ela é, com as imperfeições e os medos que carregamos. No fundo, esse trecho do Evangelho de Lucas é sobre reconhecer que o reino de Deus não está suspenso num futuro distante, mas está, como diria Jesus, no meio de vós, ou até ouso dizer, dentro de vós. E se isso for verdade, a pergunta que fica é: o que muda quando acreditamos nisso de verdade? Talvez tudo, talvez nada, exceto a percepção diante da realidade que nos cerca. Ou seja, nós iremos encontrar propósito em nossas vidas. E isso, meu caro, muda absolutamente tudo. Quando Jesus continua a falar e lembra ao povo de Nazaré que Deus
no passado enviou bênçãos e milagres não apenas a Israel, mas também a estrangeiros, a atmosfera muda. Aquilo que era admiração se transforma em fúria. Eles não suportam a ideia de que a graça de Deus não obedece às fronteiras humanas. E essa quebra das expectativas messiânicas provoca uma reação violenta. E eles o expulsam da cidade, levando-o até o cume de um monte para assassiná-lo. Então, acontece algo absolutamente extraordinário. Quase silencioso, mas profundamente milagroso. O evangelista relata simplesmente: mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Não há gritos, não há fuga apressada, não há sequer resistência física. É como se a fúria da população fosse, de repente, impotente diante da serenidade e autoridade da presença de Jesus. Esse é o milagre. No auge do ódio e da tentativa de homicídio, Jesus simplesmente atravessa a multidão e vai embora ileso. É uma manifestação de que a sua missão não pode ser interrompida pela violência humana antes do tempo determinado por Deus. Nesse ato silencioso, vemos não apenas o poder sobre as circunstâncias, mas também a liberdade interior de quem caminha sem medo, porque sabe que está exatamente no centro da vontade de Deus.